Final Esportes. Para mim, o problema é muito mais complexo. A dupla Poa e o RS não conseguem mais reter ou ser atrativos para os jogadores. Isso afasta os bons e inflaciona o mercado dos médios. Ninguém mais quer vir para o Sul. Isso é um excelente gancho. Eu não sei quem é que está nesse perfil do Final Esportes, o finado e o Final Esportes, que era um puta de um portal que eu consumia pra caralho. Obrigado pela mensagem. Isso aqui é um gancho para eu desenvolver com vocês uma tese que eu tenho. O Rio Grande do Sul, a gente está vendo com o Grêmio Inter agora, Grêmio Inter não conseguem contratar os jogadores que querem. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Se o torcedor, ele imagina, pô, quero contratar não sei quem. Se a imprensa faz uma lista com possibilidades e Grêmio Inter não conseguem, não é porque eles não querem, porque eles não viram, é porque realmente eles não conseguem. E por que eles não conseguem? Porque eles não têm dinheiro. Porque eles não têm um diferencial competitivo. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é diferencial competitivo. Sabe? O que é o diferencial competitivo? Um projeto. Ou a possibilidade, o vislumbre de brigar por um título. Isso Grêmio Inter não tem nesse momento. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, até o Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, São Paulo, esses clubes, Corinthians, esses clubes entregam coisas que Grêmio e Inter não conseguem entregar agora. Então, além de não ter o dinheiro para contratar, Grêmio e Inter precisam fazer uma força muito grande de convencimento para trazer o jogador aqui. É por isso que muitas vezes Grêmio e Inter pagam mais, pagam salários altos para jogadores que são medianos. Porque na disputa, no pé de ferro com outro time brasileiro, para contratar o cara, vai ter que pagar mais. Porque esse cara não vai se enfiar em Eldorado do Sul para receber a mesma coisa que ele ganharia em São Paulo. Ele vai ficar em São Paulo. Porque de São Paulo ele pode ir para o Caribe assim, de São Paulo ele pode ir para Paris assim. Então existe uma diferença de contexto. Um contexto em que a gente tem Grêmio e Inter perdendo força e Grêmio e Inter perdem força por estarem dentro de um ambiente, de um cenário. Um cenário onde o Rio Grande do Sul perdeu relevância. O Rio Grande do Sul, como estado, perdeu força dentro do Brasil. Nos anos 80 até os anos 90, o Brasil, o Rio Grande do Sul estava ali. Rio, São Paulo, Minas, lá em cima, e depois o Rio Grande do Sul, brigando, dando ombrada ali e chegando lá em cima. Então, tem um aumento da dívida, tem a diminuição de investimento, tem a diminuição das receitas, muito da força intelectual de trabalho do Rio Grande do Sul saiu daqui, foi para São Paulo, foi para o Rio. A população do Rio Grande do Sul envelheceu, com a população envelhecendo, economicamente ativos, eles diminuíram, né? Então é todo um processo que faz com que o Rio Grande do Sul diminua de tamanho. Estou dizendo economicamente. Eu não estou dizendo em cultura, tradição, valor. Não, 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 não. Economicamente. E aí, nesse cenário, Grêmio e Inter são um milagre. Grêmio e Internacional serem competitivos como são até hoje é um verdadeiro milagre. Esse raciocínio quem fez foi o Potter, do milagre. Esse raciocínio quem fez foi o Potter no Papo Copeiro, com o Notag e com o Camargo. E eu super concordo. Grêmio e Inter, cara, eles têm 5 Libertadores. 3 do Grêmio, 2 do Inter, 2 mundiais, um em 83, outro em 2006. Um vice-campeonato mundial em 2017, presença em mundial com o Inter em 2010. Isso é um milagre, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul. É um milagre. Poderia ser mais? Poderia. Poderia ter mais frequência nesse milagre, mas entra nesse contexto. Como é que faz para sair desse círculo vicioso? Tem que pensar e encontrar um novo diferencial competitivo. O Inter dos anos 2000, o diferencial competitivo era
prospectar, lapidar, revelar jogador, vender e financiar um time. E aí ia. Só pegar a história do Daniel Carvalho ao Nilmar, passando por todos os outros moleques da base. Sempre foi assim. Sempre foi assim nessa espiral. Prospectar, captar, desenvolver, lapidar, lançar, vender e manter. E vai, e vai, e vai. E em contrapartida teve o sócio torcedor, uma criação do Inter, que depois o Brasil inteiro copiou, colocando receita, transformando a associação e o acesso ao jogo numa coisa mais popular. Quem é mais veterano aqui vai lembrar que ser sócio de um clube no Brasil era muito difícil, era muito caro, e com sócios torcedores ficou um pouco mais popular. É claro que tem o contexto de que o Brasil naquele momento vivia um boom econômico, depois a gente pagou o preço, mas ali foram 10 anos que provavelmente a gente não vai viver mais no Brasil. E depois o Grêmio, com a gestão dele, pegou jogadores da base e fez um caminho um pouco parecido, né? Deu espaço para a base, esses caras cresceram, ganharam espaço, e esses caras que cresceram, ganharam espaço foram vendidos e acabaram financiando investimento no time com outros jogadores. E aí o Grêmio conseguiu uma espiral de títulos, uma espiral de títulos, uma espiral de títulos. Não à toa, tanto o Grêmio quanto o Inter entraram em derrocada e foram para a segunda divisão quando começaram a trocar a filosofia de futebol. Começaram a investir em medalhões, em nomes badalados. Isso aumentou demais a despesa, a receita se estabilizou, né? E a política de futebol se perdeu. O Inter contratou muitos jogadores caros, badalados, e deixou a base de lado. E depois teve que contratar jogadores mais baratos, que não eram da primeira prateleira, e aí a base estava esquecida de alguma maneira, e aí o time era um time mediano, pum, caiu. Além de todos os problemas que o Ministério Público apurou e ainda está apurando, e isso foi para a Justiça. O Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio deu menos espaço para a base ficou defasada, muita gente que estava na base foi para outros clubes porque queria jogar, e o Grêmio contratou jogadores medianos pagando um alto salário, porque precisava vencer a competição com outros clubes. Tudo tem correlação, né, gente? Então a correlação também passa por um mercado que começou a ter mais investimento externo em outros clubes, e aí o que antes se pagava para um jogador, agora não se paga mais. Então tem tudo isso. E aí a gente chega no ponto em que a gente está agora. Grêmio e Inter muito atrás. O Grêmio sai da zona do rebaixamento, tem o quê? Tem 4, 5 rodadas? De perto da zona ali tem 2 rodadas. E nesse momento tem 2 times do Rio Grande do Sul na zona do rebaixamento. O Juventude e o Inter. O Inter tá lá porque rifou o campeonato, mas ele tá lá. Por quê? Por que ele rifou o campeonato? Porque ele tem um time. Ele não tem um elenco. E ele tá em 3 competições. Eu já disse aqui e vou repetir. O Inter não tem condições de jogar 3 competições. Ele não tem um elenco, ele tem um time. A distância do Fernando pro Ronaldo é gigantesca. É daqui a Uruguaiana. A distância do Bernabei para qualquer outro lateral do Inter é abissal. Os zagueiros do Inter. A distância de qualquer titular frequente para o Rogel ou para o Kaique Rocha, que nem joga. Aliás, por que o Kaique Rocha foi contratado? Por quê? Né? Então, assim, não tem como sustentar 3 competições. Não tem. Ainda mais botando energia para ganhar o Campeonato Gaúcho como colocou. E eu nem estou aqui dizendo se é certo ou se é errado. Não tem. É simples. Aí a gente volta para o caso do Grêmio. O Grêmio contratou aquela tese que eu já apliquei aqui no canal, que eu já expus para vocês. O Grêmio contratou coadjuvantes de ligas periféricas. Um cara da Bélgica, um cara dos Estados Unidos, um cara da Rússia. Ok, aí vamos dizer, era o que o Grêmio podia contratar. Bom, se era o que o Grêmio podia contratar, tá confirmado que eu tô falando há 5, 10 minutos aqui. Grêmio e Inter estão enfiados num contexto onde tem menos dinheiro. O Grêmio contratou um cara que foi coadjuvante no Barcelona. E olha a diferença que faz esse coadjuvante no Barcelona. Ele é responsável por 30% dos gols do Grêmio na temporada, fazendo gol dando assistência, que é o Bright White. Imagina o Bright White ao lado de um atacante que é protagonista. Imagina.
Bright White, qualquer outro. Pensa num atacante que é protagonista, que na fumaceira diz: toque em mim que eu resolvo. Imagina um ataque desse. O Inter gasta 3 milhões ou mais de 3 milhões no Valência e no Borré. É 3 milhões ou um pouco mais de 3 milhões em dois atacantes. Que o Colorado que está assistindo aqui sabe. Todo o Colorado já se irritou com o Borré e com o Valência. Aí um vive uma boa fase aqui, o outro vive uma boa fase lá, mas não é o cara do time, não é o cara que resolve. E olha o investimento que o Inter faz. Por que o Inter tem que fazer esse investimento, pagar 3 milhões de reais nesses dois jogadores que não resolvem, digamos assim? Porque a gente está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui com um discurso de viralatismo, não é isso. O que eu estou fazendo é justamente o oposto, é mostrando para vocês que o exercício que Grêmio Inter eles estão fazendo é gigantesco. É isso que eu estou tentando expressar aqui.